Olá, eu sou o pastor Francisco, gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no profeta Isaías, no capítulo de número 53. Eu gostaria de falar de 4 pontos que esta profecia se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo, Messias. O profeta Isaías, ele profetizou há 740 anos antes de Cristo. O seu ministério profético vai desde o final do ministério de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Segundo a tradição, ele foi martirizado no reinado de Manassés. O profeta Isaías, com outros profetas seu contemporâneo, ele vai profetizar bastante a respeito do Messias. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. E logo no primeiro versículo do capítulo 53, ele vai dizer: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse versículo mostra que a mensagem de Jesus não seria aceita, ele não seria acreditado pela sua nação. O que vai comprovar esta palavra é que nos evangelhos nós vemos a grande rejeição por parte da elite religiosa com as mensagens de Jesus. Os fariseus, os saduceus, o sacerdote e os escribas, eles foi grande oposição às mensagens de Jesus. Quando Jesus diz nossa, porque tinha outros profetas contemporâneos seus que também pregavam a respeito de Jesus. Podemos citar Miqueias, que foi contemporâneo de Jesus, de Isaías, e vai profetizar a respeito do nascimento de Jesus, aonde Jesus haveria de nascer, no capítulo 5, versículo 2 de Miqueias, onde diz: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor Israel, cuja existência são desde os tempos eternos. Então, Miqueias profetiza até onde Jesus haveria de nascer. Analisando essa profecia do capítulo 53, então Jesus seria rejeitado, a sua mensagem não seria aceita, né? E o próprio Jesus não seria aceito. Como diz o próprio profeta Isaías, nós estamos analisando 4 pontos aqui da profecia de Isaías no capítulo 53, mas no capítulo 49, versículo 5, diz assim: mas Israel não se deixou ajuntar-se, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, também serei uma luz para os gentios e para serdes uma salvação até a extremidade da terra. O evangelista João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, quer dizer, Israel não se deixou juntar, rejeitou o Messias, rejeitou a mensagem do Messias, mas, como diz Isaías, mas serei uma luz para os gentios, mas todos aqueles de João que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, porque creu no seu nome. Então, o segundo ponto: Jesus, o Messias, sofreu. Ele haveria de ser sofredor, como diz, homem de dores, experimentado no trabalho, sob um de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus foi rejeitado, Jesus sofreu, Jesus foi vituperado. E no capítulo anterior de Isaías, no 52, capítulo 52, versículo 14, diz que como pasmaram muito à vista dele, versículo 14, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, de qualquer filho do homem. No entanto, ele borrifará muitas nações. Então ele sofreu, ele haveria de sofrer. Isso comprova a
mensagem, a profecia do profeta Isaías, quando nós vemos também no Novo Testamento, Jesus entregue para ser açoitado, foi cuspido, foi esbofeteado, Jesus sofreu. Muito bem, terceiro ponto, Jesus seria morto, ele seria morto, quer dizer, essa rejeição dele, esse sofrimento, essa rejeição culminaria na sua morte, quando diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, Isaías, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Veja bem que mataram ele, puseram a sua sepultura com o ímpio, e com o rico na sua morte, embora nunca tivera feito injustiça, e nunca houve engano em sua boca. Então, ele foi morto, a sua sepultura foi colocada com os ímpios, ele foi vituperado, e esse vitupério culminou na morte de Jesus. Ele foi morto, ele foi entregue à morte. Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ele é o último sacrifício e o sacrifício perfeito, aquele que atende todas as exigências. Só o sacrifício dele pode colocar o homem na onde ele estava, pode colocar o homem de novo ligado a Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, ele foi morto. Mas essa profecia também diz, o quarto ponto, que ele ressuscitou. Que ele ressuscitou, graças a Deus, glória a Deus. Ele está vivo, ele ressuscitou. Quando diz, ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, aí que fala da morte. Quando fala, ele foi cortado da terra dos viventes, que ele foi morto, mas, falando da ressurreição, mas ele levou, todavia ao Senhor agradou morrê-lo fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá os seus descendentes. Então, ele levou sobre si os pecados de muito, e pelos transgressores, na tradução de João Ferreira de Almeida diz, pelos transgressores intercede. Intercedeu, intercede, continua intercedendo, porque ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e lá Jesus se apresentou a ela vivo. Jesus está vivo, ele ressuscitou. O Salmo de número 16, versículo 10, diz assim: não deixará a minha alma no Hades. Pedro, se referindo a esse texto, vai falar que essa profecia do salmista se refere e se cumpre perfeitamente em Jesus. O Salmo de número 110, versículo 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus, referindo-se a esta profecia, vai dizer, vai ensinar que a nenhum do sacerdote levita foi esta palavra endereçada, pois pela morte eles estavam impedidos de permanecerem. Mas esta profecia falava-se de Jesus, o sacerdote eterno que ressuscitou e está vivo e intercedendo por nós. É por isso que o mesmo escritor aos Hebreus vai dizer que temos, pois, irmãos, ousadia, não temos medo mais. Ele nos aproximou de Deus, nós temos ousadia de entrar no santuário pelo vivo caminho que ele consagrou através de sua morte e ressurreição. Então, apenas 4 pontos desta profecia do profeta Isaías. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 19, ele diz que nós devemos ficar atentos às palavras dos profetas que profetizaram, como uma luz que ilumina lugar escuro, até que a estrela da alva resplandeça. Essa estrela da alva resplandeceu maravilhosamente. Jesus Cristo, o mistério que estava em Deus, foi revelado por Jesus Cristo. Por isso que podemos compreender a altura e a largura e a profundidade dessas profecias.
E no versículo 20, Pedro ele vai dizer que nenhuma profecia das Escrituras foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens de Deus foram inspirados por Deus para deixarem essas profecias. Então, eles foram usados por Deus. É por isso que essas profecias se cumprem perfeitamente em Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal. Até uma próxima oportunidade. Deixa aí os seus comentários. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.